Bem-vindo ao canal Escatológico. E aí pessoal, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu quero tratar de um assunto bem interessante, que é a respeito do texto crítico que modificou o Novo Testamento, tá? E eu tenho em mão aqui, The Doctored New Testament. O Novo Testamento adulterado, uma pilhéria com a palavra doutores, porque Westcott e Hort eram considerados doutores em seu meio, no âmbito acadêmico do estudo do Novo Testamento. Adulterado por B.F. Westcott e F.J.A. Hort, doutores em divindade, tá? Ele também coloca aí com os afastamentos de Westcott e Hort do texto grego de Scrivener. Então é um trabalho bem interessante que o autor pegou o texto crítico de Westcott e Hort, dois adeptos da nova era, adeptos do misticismo, do espiritismo, tá? Vinculados aí aos jesuítas e coisas piores também, tá? Não sei se existe algo pior que os jesuítas, né? E eles formularam esse texto crítico em 1881. Já falamos aqui sobre isso, então vou deixar no card aí o vídeo onde desenvolvemos esse assunto. E eu quero mostrar para vocês apenas um exemplo de manipulação do texto do Novo Testamento por esses filhos da perversidade. Tá? Se encontra aí em Efésios 3:9. Efésios 3:9 diz o seguinte: e fazer todos os homens verem qual é a comunhão do mistério que desde o princípio do mundo tem sido escondido em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo. Esse é o texto dos manuscritos bizantinos, do texto Receptus. Mas Westcott e Hort, eles fizeram diferente, tá? Eles traduziram diferente. Vou mostrar para vocês aqui na versão Almeida e atualizada da Sociedade Bíblica. Abri bem em cima, tá aqui, ó. Efésios 3:9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Eles retiraram o nome de Jesus Cristo. Portanto, os manuscritos alexandrinos, o texto crítico e as Bíblias modernas, eles extirparam essa parte, que afirma que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Eles aniquilaram a verdade de que Jesus é Deus. Então eles tiraram essa parte da Escritura que diz que o Cristo é o Criador, portanto ele é Deus. Essa Bíblia também, que é a Bíblia textual, contém a mesma corruptela. Diz assim: e trazer à luz qual é o plano do mistério escondido desde os séculos em Deus que criou todas as coisas. Extirpou também o texto que afirma que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Agora o texto da Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, diz o seguinte, Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então eu pergunto, qual a finalidade dessa mudança que foi perpetrada pelos fabricantes do texto crítico? E essa Bíblia de estudo literal do texto tradicional, ela também aponta essa discrepância proposital perpetrada por Westcott e Hort. E essa corruptela também passou, tá, para a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, que é a queridinha dos pentecostais brasileiros, e que diz assim, em Efésios 3:9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então tem a mesma corruptela de Westcott e Hort. Essas traduções, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Atualizada, Nova Almeida Atualizada, são traduções adulteradas das Escrituras. E essa Bíblia ridícula aqui, tá? Essa tradução ridícula, é a mesma que traduz Isaías 40:22, afirmando que a Terra é um globo terrestre. E por que é importante nós falarmos isso, tocarmos nessa ferida? Tentarmos levar as pessoas a compreender que houve uma corruptela no Novo Testamento por parte desses filhos da perversidade chamados de Westcott e Hort. Eles, além de romanistas, eles eram dados e voltados ao espiritismo, eram ocultistas. Todos os cristãos, eles devem perceber que a essência básica
da fé cristã se encontra na palavra de Deus. Portanto, sem uma escritura inerrante, é impossível existir base para a fé cristã. No ano de 1853, foi formado um comitê secreto com a finalidade de lançar uma nova tradução da Bíblia em inglês. E esse comitê confiou a Westcott e Hort o fornecimento de um Novo Testamento em grego para a nova versão revisada da Bíblia. Então eles iriam compor um Novo Testamento em grego para substituir o texto tradicional ou texto receptus. E a partir da fabricação desse Novo Testamento grego, as traduções posteriores das Escrituras, no que toca ao Novo Testamento, seriam realizadas. Eles começaram em 1853 e trabalharam em segredo durante 20 anos para a produção do Novo Testamento grego, um Novo Testamento, e que implementou velhas heresias. O aspecto interessante desse trabalho, foi o fato, pessoal, que eles não revisaram o texto usado por Tyndale ou por Coverdale na primeira tradução para o inglês, mas deram preferência a 2 manuscritos completamente diferentes, textos alexandrinos corrompidos pelas filosofias arianas e gnósticas. O objetivo deles parece que foi apenas desacreditar o texto bizantino, o conhecido Textus Receptus, que representava 98% das evidências dos manuscritos do Novo Testamento, em favor de apenas 1% dos documentos de Alexandria. E eles prepararam todo um contexto, toda uma teoria para poder implementar essas modificações. Isso ocorreu de modo tão ambicioso da parte deles que o estudioso dos textos Dean John William Burgon refutou todas as afirmações da teoria de Westcott Hort. William Burgon, ele disse, abre aspas, o resultado mais recente dessa violenta reação contrária ao texto grego tradicional, essa estranha impaciência de sua autoridade, ou melhor, a negação que ele tem a qualquer autoridade, que começou com Larchman apenas 50 anos atrás, por volta de 1831, e prevalece desde então. Seus promotores mais notáveis são Tregelles e Tischendorf. Os doutores Westcott e Hort de fato excederam seus predecessores nessa corrida singular. O desprezo absoluto deles pelo texto tradicional e a veneração supersticiosa a alguns poucos documentos antigos, os quais todavia confessam que não são mais antigos que os textos tradicionais, que menosprezam, não conhecem limite. Fecha aspas. Portanto, esse Novo Testamento grego de Westcott e Hort, que tenta por todos os modos diminuir a verdade da divindade de Nosso Senhor Jesus, foi uma tentativa maliciosa de destruir a integralidade e infalibilidade da palavra de Deus e, como acabamos de dizer, particularmente destruir a divindade de Jesus Cristo. E não é à toa que essa corruptela de Efésios 3:9, passou para a infame Bíblia das Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Na Bíblia das Testemunhas de Jeová, o texto de Efésios 3:9 se encontra assim escrito: E para que eu fizesse os homens ver como se administra o segredo sagrado, que desde o passado indefinido tem estado escondido em Deus, que criou todas as coisas. Portanto, para eles, esse texto de Efésios 3:9 é muito conveniente. Embora a versão revisada de 1881 tenha sido rejeitada, o Novo Testamento grego de Westcott e Hort foi usado para outras traduções posteriores da Bíblia inglesa, com exceção da New King James Version, nova versão do Rei Tiago. Agora vejam só a versão NVI, qual o formato em que ela traz Efésios 3:9. Prestem atenção e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ela tem alguma similaridade com o texto, da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Vamos ler o mesmo texto na Bíblia Thompson, que utiliza a versão Almeida edição contemporânea. Também utiliza a corruptela
inventada por Westcott Hort e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. Bíblia King James atualizada, vamos ler. Também é a mesma corruptela, e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Vamos ler este versículo na Bíblia King James, em inglês. And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. O mistério que esteve escondido em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Esta Bíblia está correta. Vamos ler na Bíblia Ave Maria, que por incrível que pareça é a Bíblia que melhor traduz Isaías 40:22, que fala sobre a nossa morada. Mas o tema não é esse, né, pessoal? Vamos ler aqui em Efésios 3:9, como está traduzido. É a mesma coisa, tá, pessoal? A mesma corruptela. E a todos manifestar o desígnio salvador de Deus, mistério oculto desde a eternidade em Deus que tudo criou. Então também tira a afirmação de que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. Agora eu não quero nem pensar, nem sei se eu devo ler a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Deve ser uma coisa bem engraçada, deve ser uma coisa assim incrível, né? E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus, Deus que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. Triste. Outra tradução ridícula. Existe até mesmo a nova versão transformadora, NVT, que por incrível que pareça, ousou criar uma Bíblia de estudos e sermões de Charles Haddon Spurgeon, com um texto desses, tá? Já começa em Gênesis, tá? O erro desses caras, veja só. Uma nova versão transformadora, quer transformar a mente dos cristãos em boloides, né? Globaloides. Os crentes na deusa gravidade, tá aqui, ó. Então disse Deus, ao invés de falar assim, haja um firmamento, eles traduziram, haja um espaço entre as águas, tá aqui, ó. Tá? Eles traduziram a palavra raquiá, que significa um céu sólido, como espaço, tá? Olha o despautério dessas pessoas. É impressionante. É simplesmente impressionante. Não. Você não vê ninguém falar a respeito disso, gente. Tá? As pessoas aí que são influentes, que influência que tem um canal escatológico, né? Nenhuma. Mas as pessoas que seriam influentes, né, ou lideranças ditas cristãs, aceitam esse tipo de coisa aqui, ó. Era para ser rechaçado, né? Isso aqui é como se fosse uma peça de museu, né? Eu estudo aqui para comparar justamente para ver os absurdos que esses caras têm feito com a palavra de Deus. Vamos ler aqui Efésios 3:9 nessa Bíblia. Será que eles falam aqui que Jesus é Deus? E de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. É claro que não. Então vocês podem ver que esse ataque à infalibilidade da palavra de Deus foi uma tentativa evidente de Lúcifer de destruir a verdadeira igreja, de destruir aqueles que têm fé nas escrituras. Porque se você está tendo fé em uma escritura diferente, que foi reformulada pelo demônio, utilizando seus servos Westcott Hort, se os caras tiram versículos e se eles tiram textos que falam a respeito da divindade de Jesus, e o cara lê, pega a Bíblia, eu comprei a Bíblia King James atualizada, aí ele lê lá, isso aqui é a palavra de Deus, não é? Mas tem corruptela do texto crítico. Eles tiram, apagam textos que falam, por exemplo, da doutrina da divindade de Cristo, que falam que Jesus é Deus. Essa Bíblia é verdadeira? Os caras pegaram textos bíblicos que estavam lá, que estavam pegando poeira na Biblioteca do Vaticano, que é o Códice Vaticano, que é conhecido pela letra B, e o Código Sinaítico, conhecido por Aleph, porque era muito ruim, estava sendo queimado, que estava sendo utilizado como lenha em um mosteiro aos pés do Monte Sinai, que foi encontrado por um estudioso chamado Tischendorf.
aqueles que têm se desviado da verdadeira fé, inclusive naquilo que diz respeito à cosmologia bíblica, eles têm utilizado essas versões adulteradas. Eles têm descartado traduções fundamentadas no texto receptus ou no texto recebido. E muita gente, mesmo nos círculos fundamentalistas, eles têm se recusado a tomar uma posição nesse assunto, assim como em outros assuntos, tá? Então muitos pastores, muitos estudiosos, eles simplesmente fazem aquilo que um ex-ministro, falo sempre isso aqui, né? Um ex-ministro brasileiro dizia, aquilo que interessa a gente coloca na mesa, mas aquilo que não interessa, que a gente não dá bola, que somos indiferentes, varre para debaixo do tapete, tá? E aí depois os caras reclamam que as pessoas estão aí ficando ateias, né? Porque tem caído na estratégia de Satanás, de aceitar todo tipo de tradução como uma coisa boa. Traduziu o novo texto da Bíblia, aí fazem festa, fazem coquetel, e aí publicam o texto, né? Mas o texto corrompido, baseado em fontes corrompidas. Mas sabemos que, por exemplo, em língua inglesa, a versão autorizada King James, ela tem sobrevivido aos ataques de seus inimigos e permanece como prova infalível da promessa da preservação por Jesus Cristo de que a palavra de Deus não vai passar. E em português temos essa Bíblia aqui. Essa versão é a melhor em português, tá, pessoal? Almeida Corrigida Fiel, porque ela é baseada no que diz ao Novo Testamento, no texto recebido, ou no texto receptus, tá? E nós temos um vídeo que eu vou deixar aí no card, temos um vídeo aqui no canal a respeito dessa tradução. Bom, embora alguns não categorizem o Novo Testamento grego, originários de Westcott Hort como fator contribuinte para a origem da moderna apostasia, os princípios e métodos de ambos foram especificamente direcionados à destruição do texto bizantino. Considerando-se isso em conjunto com os outros eventos em todo o século XIX, o plano de Lúcifer começa a se tornar mais discernível. Por exemplo, se fizermos uma revisão, a seguinte sequência de eventos deve ser considerada com muita atenção. Primeiro, o Renascimento tornou as ciências ocultas acessíveis ao público. Segundo, a Reforma Protestante, embora piedosa em muitos aspectos, deixou de seguir todas as instruções das Escrituras. Terceiro, aqueles que realmente seguiram os ensinos da Palavra de Deus foram apagados até das páginas da história e perseguidos tanto pelos católicos quanto pelos protestantes. Quarto, a chegada da Idade da Razão, a Revolução Francesa e a adoção do método científico de Aristóteles deixou um grande vácuo na alma do homem, que tem uma necessidade inata de espiritualidade. Quinto, esse vazio foi preenchido por muitos nos reavivamentos que existiram após a Reforma, mas muitos outros preencheram essa necessidade de espiritualidade ao aderirem às práticas ocultistas, como o espiritismo e a teosofia. Sexto, o conflito do cristianismo, o ocultismo e a razão humana levaram a um grande ceticismo religioso em meados do século XIX. Sétimo, 3 foram os resultados desse ceticismo: o evidente ateísmo decorrente do darwinismo, o ataque à infalibilidade da palavra de Deus pelos intelectuais da Universidade de Cambridge, a apostasia de muitos que anteriormente professavam as doutrinas fundamentais da fé. Com a rejeição geral da verdade por parte dos intelectuais, muitas igrejas e organizações protestantes, principalmente nos Estados Unidos, começaram a ver traições dentro de suas próprias fileiras. Do outro lado do Atlântico, a batalha espiritual da Inglaterra parecia sombria e desanimadora no fim do século XIX. A nação que se tornara um bastião do cristianismo sucumbia rapidamente para a apostasia. A batalha no século XX mudaria principalmente para os Estados Unidos, mas as origens da grande apostasia que começou no século XVIII já vitimavam a maior parte da Europa por volta do ano 1900. Bom, pessoal, não é necessário possuir nenhuma formação teológica
para vermos a correlação entre essas corrupções da verdade de Deus com a blasfêmia filosófica instigada no século XIX. As mãos de Hegel, Darwin, Marx, Westcott e Hart estão aparentes nessa clara guerra contra o Deus Todo-Poderoso. Nos anos 1900, as filosofias desses homens estavam se alastrando como fogo entre as igrejas, principalmente nos Estados Unidos, e acenderam controvérsias ferozes dentro de todas as denominações. Enquanto a maioria daqueles conhecidos como fundamentalistas tenham preferido lutar essas batalhas dentro de suas respectivas denominações, até aproximadamente o ano de 1930, grupos separatistas mais tarde surgiram em todas elas, à medida que as lideranças caíam como pedra de dominó nas mãos dos liberais infiéis. A situação se deteriorou ao ponto que algumas denominações se recusaram até mesmo a produzir declarações doutrinárias oficiais que indicariam os hereges dentro de suas fileiras. Se a Bíblia que você está lendo, estudando, fazendo sua devocional, em Efésios 3,9, não afirma que Jesus é Deus, se não está escrito isso lá, se apagaram isso, então você está lendo uma Bíblia corrompida, uma Bíblia adulterada. Recomendo a você que coloque essa Bíblia de lado e compre a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana. Fica a dica.